and then you'll be able to get a good fee for whatever it is. So don't worry too much. Somebody's interested in everything. And anything you can be interested in, you'll find others will. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like. O tema de hoje, na verdade, é um vídeo em homenagem a esta ferramenta que eu passei a admirar muito nos últimos anos, tá? Mas eu já gostava dela há muito tempo. Queria fazer uma homenagem singela ao YouTube, essa ferramenta, essa plataforma de conteúdo que se tornou o YouTube, que está se tornando o YouTube e que vai cada vez crescer mais e mais, dando espaço para muita gente. Eu queria conversar um pouquinho sobre vocês, sobre o YouTube, números legais, intrigantes, algumas histórias bacanas e o porquê que eu acho o YouTube uma das ferramentas mais sensacionais que existe na atualidade na internet, vai fazer cada vez mais parte do dia a dia das pessoas. E antes de mais nada, eu queria só aqui ler alguns números, tá? Eu não fiz a minha cola padrão, vou ler direto do celular. Cada minuto, 100 horas de vídeo são enviados à rede, sendo que 10% desses vídeos são em high definition, na qualidade máxima permitida. O que é mais importante, tá? O número de usuários de 2014 é 3 vezes maior que o de 2013. Então você já vê que em questão de um ano, tá? A gente triplicou a quantidade de pessoas que estão assistindo vídeos pela internet. Mais de 6 bilhões de horas de vídeos são vistas por mês. Isso é um número impressionante. O YouTube possui servidores em 61 países. Ele está disponível em 61 línguas. Isso aqui são dados de 2015. Então pode ser que dados já não sejam muito corretos assim, mas só para vocês terem uma ideia. Celulares e dispositivos móveis são responsáveis por quase 40% da exibição mundial no YouTube. E isso é importante porque, por exemplo, no Brasil, uma pesquisa recente levantou a média de minutos gastos entre os brasileiros em smartphone e iPads ou na internet e fizeram a mesma correlação com a quantidade gastas em frente à televisão. Hoje, em 2016, tá? A média está em 150 minutos de uso do smartphone por dia, tá? Entre os brasileiros, 113 minutos de TV, tá? E essa distância entre o consumo de internet e a TV tende a aumentar a cada ano, praticamente até exponencialmente. E acredito eu que vai chegar numa determinada época em que a TV vai realmente se tornar obsoleta. É muito difícil falar alguma coisa dessa porque a gente sempre ouve aí que a internet vai substituir os livros, a rádio, a TV e etc. A gente vê que isso de fato não aconteceu e não acontece. Deixou até intrigado, recentemente saiu uma reportagem dizendo que o número de livros digitais diminuiu a venda e os livros físicos aumentaram a venda nesse último ano. A questão é que o YouTube em si é uma daquelas ferramentas que está começando a comer pelas beiradas, ficou durante muito tempo comendo pelas beiradas e hoje ela ganha da TV um fator bastante importante, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, e cada vez ela vai se tornar uma ferramenta muito mais poderosa. Em 2012, o clipe Gangnam Styles, do rapper Psy, foi o primeiro a ultrapassar a marca de 1 bilhão de views, tá? Isso é muita coisa, inclusive, tá? Até em comparação com a TV. 27% das pessoas que alegam consumir ainda televisão, tá em casa, na verdade eles disseram que eles deixam a TV ligada porque eles preferem ficar só com aquele barulhinho da TV de fundo. Então eles de fato não estão consumindo a TV, eles não estão vendo, eles nem sabem o que está passando na TV. E isso se deve a uma questão que é a seguinte: existe um parâmetro que eles chamam de primeira tela e um parâmetro que se chama segunda tela, tá? A primeira tela, na verdade, seria a tela onde o consumidor está focado, tá? E a segunda tela seria aquela tela onde está reproduzindo algum conteúdo, mas que está em segundo plano, ou seja, que aquele usuário não está focado naquele conteúdo, mas ele, de alguma certa forma, ele escuta ou ele está interagindo meio que com as duas telas, só que a que está em foco era a primeira. E até mais ou menos em 2010, a diferença era de que a primeira tela era considerada televisão e a segunda tela o nosso smartphone. Então o brasileiro passava muito tempo com a TV ligada e focada na TV assistindo
jornal, novela, etc. E com o celular na mão, vendo no intervalo. Eles assistiam vídeo no YouTube, etc. Então eles chamam isso de segunda tela. Só que já em 2015, essa configuração mudou. Então hoje a primeira tela já é considerada o celular, ou o iPad, ou o computador no YouTube praticamente. E a segunda tela já passou a ser a TV. Então as pessoas começaram a ter o foco do seu conteúdo voltada para a internet do que para a TV. O que para mim é uma coisa muito trivial e muito óbvia, né? Porque a TV ainda hoje é uma tecnologia muito rudimentar já. E essa questão da gente ficar preso à programação da TV não faz mais sentido em pleno 2016. Então, ou a TV se atualiza de fato, ou ela vai acabar sucumbindo realmente e vai perder muito espaço. Ela já perdeu muito espaço, ela vai continuar perdendo mais espaço ainda, tá? E esse mundo do audiovisual acaba de se tornar cada vez mais democrático. O conteúdo que as pessoas recebiam diariamente em suas casas agora se democratizou e hoje as pessoas podem escolher o que assistir. Eu, particularmente, já não tenho nem mais TV em casa. Abandonei já faz uns 2 anos a net, tenho TV a cabo e a TV física, na verdade, eu só a tenho em casa por conta do videogame. Então só tenho a TV, na verdade, pro videogame. Eu já não uso mais a TV para assistir televisão. Então eu já abandonei completamente, já não tenho net, canal aberto eu já não assistia faz mais de 15 anos. Graças hoje existe o YouTube, que hoje é a minha TV. Só que eu uso ela muito mais do que meramente TV. Eu não uso ela só para assistir seriados, para assistir comédia, para assistir dramas, cinema, etc. Eu uso ela também agora uma ferramenta de estudo. Muitas universidades, muitos colégios começaram a filmar suas aulas para disponibilizar esse conteúdo na internet, democratizar esse conteúdo na internet, que é uma questão muito trivial para quem consegue observar o mundo para onde ele está indo, né? Começa a perceber que a gente está tendo uma democratização de informação, coisa que a gente não tinha antes, e de conteúdo. E hoje a gente não precisa se contentar com o Zorra Total tendo um Porta dos Fundos na internet, ou até mesmo o Whindersson Nunes aí que está bombando. E parabéns para ele, porque realmente é um negócio impressionante. Então você pode escolher o tipo de humor e não ficar preso a um humor que é nivelado por baixo, tá? Para poder atender uma parcela da população. Essa pesquisa, ela mostra realmente um dado muito curioso, que praticamente 1/3 das pessoas que consomem TV, na verdade, alegaram que deixam ela ligada só para escutar o sonzinho. Tem muita gente que eu conheço, inclusive, que deixa a TV ligada para poder dormir, gosta de dormir com a TV ligada, etc. Então, de fato, eles não estão consumindo o conteúdo da TV. Acredito muito que o YouTube vá realmente substituir, não por completo, mas ele vai tirar uma boa parcela do poder da TV, que ainda continua ainda hoje, mas está cada vez minguando mais. As próximas gerações, nem de TV eles querem saber mais, né? Eles já nascem com o YouTube na mão. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is. You can eventually turn it, you could eventually become a master of it. It's the only way to become a master of something, to be really with it. Bom, o YouTube foi lançado em 2005, então o ano passado, em 2015, completou 10 anos, tá? E aí por isso que esses números que eu acabei de falar para vocês são realmente muito impressionantes, tá? Em apenas 10 anos, o YouTube já está tirando poder de muita TV poderosa por aí, tá? E aí eu queria deixar aqui a minha homenagem ao YouTube e dizer o porquê que eu acho essa ferramenta tão importante e por que ela vai se tornar cada vez mais importante aí no meio de comunicação e para o conteúdo das pessoas. Em primeiro lugar, o mais óbvio que é a escolha, né? Você pode escolher, você que está me assistindo aí, você fez essa escolha de se inscrever no canal para poder continuar recebendo um conteúdo que te agradou no caso, e isso você faz com todos os canais que você se inscreve. Eu, por exemplo, como eu falei, eu já não tenho mais TV em casa e eu tenho mais ou menos uns 20 ou 30 canais inscritos aí do YouTube, tá? Entre eles gringos, canais científicos, de humor, de reflexão, vlogs, né, de pessoas do dia a dia que mostram o seu dia a dia também, que são interessantes, e principalmente também a questão técnica também. Tá? Eu tenho muitos vídeos que eu sou inscrito para poder aprender um pouco como editar vídeos, né, porque realmente isso aqui é novo para mim.
Então, assim, o YouTube está se tornando uma ferramenta não só meramente para entretenimento, tá? Muitas universidades, muitas escolas, como eu falei anteriormente, estão disponibilizando seu conteúdo no YouTube, tá? Muitas pessoas estão ensinando outras pessoas no YouTube, então a gente começa aí a ter o surgimento de muitos canais de culinária, então, que ensinam a fazer comida. Canais que eu acho muito interessantes, faça você mesmo, sabe? Que mostram coisas bacanas que você pode fazer com coisas da sua casa, que é realmente de utilidade pública. Existem canais, por exemplo, aqueles programas que estavam na moda no NetGeo, no History Channel, de sobrevivência, né, que os caras faziam sobrevivência na selva. Já tem um canal de um cara aí que ele faz sobrevivência na selva e é realmente muito real, porque não tem aquela edição de TV. E é isso, na verdade, que eu acho uma das coisas mais importantes, tá? Acho que as pessoas hoje que consomem muito TV, etc., elas estão cansadas desse conteúdo super editado, né? Esse conteúdo super enquadradinho, bonitinho, sem defeito, sem problema, e mostra para a pessoa aquele mundo lindo e maravilhoso que na verdade não existe. Porque as pessoas estão começando a criar conteúdo de qualidade e mesmo assim eles ainda mostram também essa questão humana, o imperfeito, né? Vamos dizer assim. De todas as artes que a gente tem, uma das que era mais inatingível até hoje era a sétima arte, né? A arte do cinema, tá? Porque é de fato uma arte que expende muitos gastos, muita gente trabalhando, existe muita gente para um mesmo projeto, coisa que não acontece nos outros tipos de artes como música, pintura, poema, escrever um livro, por exemplo. Mas o cinema é uma daquelas artes que dependia de muita gente para poder entregar um produto de qualidade para as pessoas. E hoje em dia isso está se transformando e essa arte está cada vez mais se democratizando. Então hoje pessoas com simples celular na mão começam a fazer documentários, filmes. Por mais que eles não sejam tão perfeitos, as pessoas até acabam preferindo esse tipo de conteúdo por conta disso, por mostrar essas imperfeições. Faz parte do ser humano essas imperfeições. É muito bacana você ver um vídeo bem editado, bem montado e sem problemas. Me acostumar com essa câmera. Já é a terceira vez que estou falando a mesma coisa, a câmera desligou na minha cara, ó. É muito legal as pessoas irem no cinema assistir um filme bem editado, com uma fotografia perfeita, com som perfeito, etc. Mas também existe a questão da imperfeição humana que está presente em todos os tipos de arte e no cinema ela praticamente não existe. Ela é editada, ela é cortada, ela é jogada fora. E ela faz parte do nosso processo artístico aí. Então o YouTube ela tem uma questão muito importante aí, que é realmente de gerar conteúdo também dessas imperfeições. Dá a elas a sensação de que a coisa é mais real, que é mais humana. E eu não estou aqui dizendo que todo conteúdo do YouTube é ruim, tem qualidade ruim ou imperfeições, não. Existem muitos canais, inclusive, que hoje se você colocar lado a lado um programa de TV e um canal no YouTube, você não vai sentir a diferença de tamanha qualidade desses canais no YouTube, tá? Muita gente, inclusive, que trabalhava na TV está migrando para o YouTube e ela tem um papel mais importante, porque de fato, como você escolhe o conteúdo, a probabilidade de você estar focado assistindo aquele conteúdo é muito maior do que na TV. Bom, e eu queria contar aqui um caso interessante, né? Nesse sentido, tá? O YouTube ele se expande, ele é muito mais do que, por exemplo, uma TV, tá? A TV ela é muito focada para o entretenimento e uma pequeníssima porcentagem de educação, tá? Então ela obviamente tem programas educativos, mas o seu principal filé mignon aí, vamos dizer, é o entretenimento e principalmente entretenimento de baixa qualidade. E o YouTube, na verdade, ele está fazendo essa mudança, tá, de qualidade de conteúdo. Vou ficar vendo aqui para ver se a câmera não parou de gravar, né? Muitas pessoas utilizam hoje o YouTube não só para entretenimento, tá, mas também por questão de estudo, é uma plataforma de estudo. Eu mesmo, por exemplo, para editar os vídeos, eu me recorro muito ao YouTube.
né? Tem muita gente boa aí que te ensina a editar, tirar foto. Então, aqueles cursos caríssimos de fotografia, por exemplo, já estão disponíveis totalmente gratuitamente no YouTube, de graça e com uma qualidade muito próxima de uma escola especializada nisso, tá? Nesses últimos meses, a quantidade de vídeos de grandes filósofos como Clovis ou como Karnal, por exemplo, que começaram a se viralizar no YouTube, ou seja, essa quantidade de conteúdo intelectual, de filosofia, começa a crescer muito no YouTube aqui no Brasil, que é uma coisa que eu achei muito intrigante, muito bacana. Então você vê que tem espaço para todo mundo, tem conteúdo para todo mundo, tem conteúdo sério, de humor, etc. E o YouTube está ganhando disparado, já está começando a se tornar a plataforma mais importante de entretenimento e de mídia, tá? E já passou a TV, faz um bom tempo, e cada vez agora o trabalho do YouTube é se distanciar da TV. Nesse mesmo caminho eu queria só divulgar aqui uma história muito bacana, tá? Que é atrelada, para vocês terem uma ideia do poder do YouTube e da dimensão dessa ferramenta, tá? Para muitas pessoas. Existe um atleta queniano chamado Julius Yego, tá? Tem 27 anos, ele participou das Olimpíadas agora no Rio de Janeiro, e a história dele foi muito compartilhada na internet na época das Olimpíadas por um detalhe muito importante na vida desse atleta, tá? Yego, tá? Ele desde pequeno tinha um sonho de ser um atleta que lança dardos, né? Um lançador de dardos. Enfim, e aí assim, ele na escola ele queria se dedicar a isso, ele treinava rudimentarmente sozinho, etc. E o pai dele não queria que ele seguisse esse sonho dele, com medo que o filho saísse da escola, parasse de estudar. O auge do desespero do moleque, né, que ele queria treinar e não tinha como, e o pai sendo contra, e ele tem que ficar trancafiado lá na escola. No auge do desespero ele teve uma brilhante ideia e ele começou a ir todos os dias num cybercafé lá da cidade dele, tá? do vilarejo dele, e acessava o YouTube para poder assistir os vídeos dos grandes atletas lançadores de dardos, tá? E ele observava nos vídeos como esses caras lançavam os dardos, as técnicas que eles utilizavam, e inclusive ele conseguiu encontrar muitos vídeos de pessoas ensinando técnicas de lançamento de dardos. E aí ele começou a utilizar, ele saía lá do cybercafé, ia treinar, e ele utilizava toda a técnica que ele tinha acabado de aprender nos vídeos, tá? E assim foi sucessivamente, até que uma época já da vida dele, 2010, se eu não me engano, que ele conseguiu lançar um dardo a 75 metros, obviamente chamou a atenção de olheiro, e aí começaram a treinar um moleque para virar um campeão. E ele de fato virou um campeão. Em 2011 ele ganhou o Pan-Africano, tá? Com a medalha de ouro. Ele foi o primeiro atleta queniano a ganhar uma medalha de ouro nessa modalidade. Em 2014 ele ganhou os Jogos do Commonwealth em Glasgow. E em 2015 ele ganhou o Campeonato Mundial de Lançamento de Dardos, batendo recorde, atingindo a marca de 92 metros, quase 93 metros. E ele acabou indo para as Olimpíadas. E ele, quando ele conta a história dele, ele diz que o YouTube foi a ferramenta principal dele ter chegado nas Olimpíadas. Ou seja, para vocês terem uma ideia de como o YouTube é uma ferramenta que vai muito além do entretenimento. É um portal de conhecimento, e eu acredito muito que cada vez mais essa parte do conhecimento vai se tornar fator fundamental no YouTube. As pessoas vão correr atrás de cursos, inclusive cursos que vão se tornar gratuitos, cursos que são caros hoje, vão se tornar gratuitos. Outro exemplo é de um senhor que eu não me recordo o nome, que ele trabalhou durante décadas em Hollywood, né, no cinema, na questão de pós-produção, e ele hoje tem um canal que ele ensina a editar os vídeos para se tornar cada vez mais cinematográficos, ou seja, vídeos que tenham qualidade de Hollywood. Se você buscasse um curso desse tipo lá nos Estados Unidos, você ia gastar uma nota para morar lá, para ficar um tempo lá, a viagem, o próprio curso, e você tem ele disponível na sua casa 24 horas por dia, a hora que você quiser, você pode pausar e comer alguma coisa e voltar. E tenha em mente uma coisa: hoje, 2016, menos da metade da população mundial tem acesso à internet. Imagine na projeção que se faz daqui a 10 anos, que ela vai abarcar já o mundo inteiro com a internet, o poder que o YouTube vai ter. A Kéfera aí é a nova Xuxa aí de todos os tempos. A TV com dificuldade de criar uma nova Xuxa, e a menina saiu do YouTube, explode muito mais que a Xuxa, e acabou de fazer um filme que aí está batendo recorde de bilheteria. Então, e surgiu no YouTube, tá?
Mas enfim, eu acho que o YouTube tá aí para isso. Muito obrigado, YouTube, por existir e cada vez mais se fortaleça essa plataforma que é extremamente democrática de mídia, de entretenimento, de conhecimento, que é o YouTube. Bom, tô testando com uma nova câmera, ó, vou filmar aqui a nova câmera e um novo tripé. Na verdade não é nada novo, tá? A câmera é da minha mãe, já tinha tempo, e o tripé, na verdade, eu achei esse fim de semana enterrado no armário ali, que era um tripé antigo que eu tinha. Tem um encaixe para essa câmera, então tá funcionando perfeito. Continuo então sem gastar nada, apesar de ter trocado a câmera, né? É uma câmera emprestada, com um tripé velho que eu tinha ali, que funciona perfeitamente. Agora com essa câmera aí que vai ser meu auxiliar, eu vou poder agora ter duas câmeras, então eu posso fazer duas tomadas diferentes da mesma cena.